pessoal, vamos falar sobre ICMS e IPVA, mas primeiramente vamos tratar do tema de IPVA. E vamos começar junto com os acadêmicos. A primeira pessoa que vai falar vai ser a acadêmica Fabrícia. Passo a voz agora para a Fabrícia falar sobre o IPVA. Olá, vou falar sobre IPVA. IPVA é um imposto sobre propriedade de veículos automotores. O IPVA ele surgiu através da emenda constitucional número 27 no ano de 1985, que era conhecida como TRU, Taxa Rodoviária Única. Foi ratificado pela Constituição de 1988 como IPVA. O imposto ele é pago anualmente, seu pagamento é compulsório, ou seja, ele é obrigatório. Passo a palavra ao meu colega Jenny. Olá pessoal, vou dar continuidade ao trabalho da colega. Nós estamos falando aqui sobre IPVA. Nós já sabemos agora o que é o IPVA, já temos noção do conceito, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o fato gerador. O fato gerador é uma expressão jurídico-contábil que representa um fato ou um conjunto de fatos, né, que o legislador vincula ao nascimento de uma obrigação jurídica de pagar um determinado tributo. Ela já acha que pelo simples fato dela ter um automóvel, né, ou ela sei lá, se deslocar nesse automóvel, já incide a questão do imposto. E aí o fato gerador, o conceito base dele, impera justamente em cima da questão da propriedade. Basta eu ter a propriedade daquele bem para que seja incidido o IPVA. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o IPVA. Tem como fato gerador a propriedade de veículos automotores, aqueles que possuem impulsão própria, né? Propulsão própria. Por exemplo, nós temos ônibus, automóveis, caminhões, motocicletas, tratores, etc. Diga-se que o IPVA ele é pago anualmente, como a colega falou. Todo ano o fisco recolhe IPVA, né? É um imposto obrigatório a todas as pessoas que possuem veículos automotores. É um tributo devido ao Estado, onde o contribuinte, né, tem o seu domicílio e residência. Por exemplo, se eu sou domiciliado em Macapá e aqui eu possuo um bem automotor, automaticamente eu vou pagar o IPVA com base na legislação vigente aqui em Macapá. O colega vai falar um pouquinho sobre a questão de como funciona o recolhimento do fisco, qual é a base legal, como é que faz para recolher. Então, assim, em relação ao fato gerador, é importante que a gente tenha na cabeça justamente isso. O que gera, o que é o fato gerador, o que origina o fato gerador. E para efeito assim, sistemático, é simplesmente a propriedade. É o fato do cidadão ter o veículo, ter a propriedade do veículo, né, ser dele, registrado tudo bonitinho, que ocasiona, que gera aí o fato gerador e daí incide o imposto IPVA. Agora eu vou passar a palavra para o nosso colega que vai continuar. Nós percebemos no CTN a situação necessária e suficiente para a ocorrência da obrigação principal, né? A exemplo, a aquisição de uma disponibilidade econômica ou jurídica, né? O fato gerador do imposto de renda, né? Temos também um aspecto subjetivo, né? Que está relacionado ao legislador, né? Que ele vai determinar o sujeito ativo e passivo, né? Qual seja, o sujeito ativo seria o fisco, né? Que tem o direito de exigir o pagamento do tributo, né? E o passivo, que é o devedor, né? Que tem a obrigação de pagar o tributo, tá bom? E tem também o aspecto espacial, que é importante aqui a gente citar, que ele decorre do princípio da territorialidade da lei tributária, né? Ou seja, do local onde será aplicado, né? Ela é muito importante na solução de conflitos internos, né? De competência interna e internacional também. E o último aqui que eu vou mensurar, que não é menos importante, é o elemento temporal, que ele diz respeito ao momento da ocorrência do fato gerador, né? Determina o momento em que nasce a obrigação tributária, né? E, consequentemente, a lei a ser aplicada, ou seja, a vigente a data do nascimento do vínculo obrigacional. A exemplo,
a saída de uma mercadoria de um estabelecimento comercial, industrial ou produtor. Essa é a minha contribuição. Em relação aos tributos, vale ressaltar quem não paga o tributo. As pessoas que são imunes de pagar a taxa do IPVA são os veículos de pessoas jurídicas públicas de direito público, os templos que realizam os cultos com as suas finalidades e os veículos de instituição de educação e de assistência social. Nobres doutores, eu vou aqui falar, dando continuidade ao assunto que nossos colegas já explanaram. Vou falar a respeito das alíquotas e da base de cálculo do IPVA. A alíquota nada mais é do que a porcentagem calculada em cima da base de cálculo, ou seja, o preço que consta na nota fiscal do veículo. E cada estado ele tem definido por lei o direito de estipular a porcentagem de IPVA. Ele não pode majorar de forma alguma essa base de cálculo se não tiver uma lei que autorize ele a majorar. É que veículos que eles são movidos exclusivamente a álcool etílico hidratado com combustível, eles têm uma redução de 30% nessa alíquota, ou seja, na base de cálculo eles têm uma redução porque eles contribuem com a preservação do meio ambiente e o Estado ele dá essa redução de 30% para esses veículos. Desculpe, doutora, eu estou lhe devolvendo a palavra agora, Daniela. Diante da falta das normas que regem o IPVA, devido a essa falta de normas editadas pela União, o STF entendeu que é de competência do Estado essas edições por meio de lei complementar sobre os impostos do IPVA. Nós sabemos que o ICMS é um imposto de extrema importância para o sistema tributário nacional, porque ele corresponde a uma grande porcentagem, né, de toda a receita obtida aqui no país. O ICMS também não é um imposto cumulativo, né, lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, visto que a sua incidência é sobre cada etapa da circulação de mercadorias separadamente, que a cada etapa são emitidos os documentos necessários para que seja contabilizado o montante arrecadado pelo Estado. É importante esclarecer, antes de falar sobre o fato gerador, que cada Estado tem uma taxa diferente correspondente ao tributo, no caso, ICMS. Bom, agora sim, fato gerador. O principal fato gerador para a incidência do ICMS é a circulação de mercadorias, sem dúvida alguma. Isso eu acho que pacificamente todos os doutrinadores têm o mesmo entendimento. Dando continuidade ao tema ICMS, eu vou continuar falando da competência agora do ICMS. Bom, conforme o artigo 155, é de competência do Distrito Federal e dos estados, por meio de lei complementar, criar leis, editar leis com relação ao ICMS, sendo que foi delegado ao Senado a função de fixação da alíquota do ICMS. Então foi delegado isso para o Senado, que ficou com essa parte com essa competência. Lembrando também que o ICMS é o imposto de maior arrecadação no Brasil. Com isso eu fecho a minha contribuição para esse trabalho. Muito bem. Salve, meu nome é Genilson Santos e eu vou estar falando para vocês a respeito da incidência do ICMS. Mas antes de começar o assunto, eu preciso informá-los de que toda a competência tributária no que diz respeito ao ICMS, você vai encontrar na Constituição e na Lei Complementar 87/96. Você conhecendo esses dois institutos, você tem conhecimento suficiente para poder entender as leis que cada estado tem a respeito do ICMS. Bom, para que todos possam entender, eu vou dar um exemplo assim, mesmo que seja um exemplo fictício,
para que seja mais simples de entrar na cabeça de vocês a incidência do ICMS. Né? Então, é assim, vamos tomar como exemplo aí a nossa amiga Dani, que vai ao centro comercial, compra um aparelho celular, né? E daí depois de ter comprado, com nota fiscal e tudo mais, ela pega e me liga, me dando a notícia de que vai sair do estado, de que aqui não está legal para ela, vai procurar o Pará ou então São Paulo. Só nesse exemplo já dá para mostrar para vocês a respeito e explicar a incidência do ICMS. Por quê? Porque quando ela compra o aparelho celular, o dono da loja, a loja em si, ela está incidindo ali o ICMS quando ela emite a nota fiscal para o cliente vendendo aquele produto. Tá? Aí já é um caso, é um ponto. Tá? Quando ela liga também, a operadora de comunicação, ela está também pagando o ICMS pelo serviço de prestação de comunicação. E também, quando ela me fala que vai viajar, quando ela me fala que vai viajar, ocorre que ela vai precisar de uma empresa, uma transportadora. E dessa transportadora incorre também o ICMS, se for um transporte de pessoas, de valores, de bens interestadual, de um estado para o outro. Se fosse somente aqui no nosso estado, ela mudasse simplesmente de bairro, não incidiria o imposto de ICMS no serviço de transporte. Aliás, eu quero deixar claro para vocês também que quando eu falei a respeito da circulação de mercadoria e serviço, no que diz respeito a serviço, não é qualquer serviço não. Por quê? Porque a maior parte dos serviços estão ali no imposto do ISS, que tem responsabilidade municipal, entendeu? Então, que é imposto sobre serviços de qualquer natureza, que existe essa diferença, porque o imposto de circulação de mercadorias e serviços de comunicação e transporte é totalmente diferente do ISS. Eu queria que você tivesse essa não sei se deu para vocês entenderem, mas é mais ou menos essa contribuição que eu tenho para dar a respeito dessa incidência. A compra de mercadoria, serviços de comunicação e serviços de transporte, é essa a incidência que é cabível no que diz respeito ao ISS. Obrigado.